seja bem-vindo a mais um programa Shine. Esse programa que é para mim, é para você, mulher, que entende o teu propósito, criada para brilhar a luz de Cristo. E esse programa de hoje, gente, está super especial, porque a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é tão importante para essa geração, né? Nós, mulheres, somos criadas para quê hoje em dia? Somos criadas tantas vezes para viver uma independência, para trabalhar, para conquistar o mundo, né? Assim, mas ao mesmo tempo, em tantos aspectos, a gente tem tanta necessidade de se sentir segura, protegida, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mulher, ser mulher, uma mulher dependente ou uma mulher independente? Você aí de casa, o que você pensa sobre isso? Aqui nós vamos conversar e eu estou com uma pastora queridíssima, a pastora Anaile Estrela. Pastora, seja bem-vinda ao nosso programa Shine. Muito obrigada, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui, espero poder contribuir. Ah, com certeza vai. A gente sempre começa conversando um pouquinho a respeito da sua história, Sim. né? Eu sei que você tem uma formação aí, quando a gente fala de dependência e independência, eu fiquei pensando muito no dia 7 de setembro, né? A gente tem Sim. essa coisa da independência e você tem uma formação aí também relacionada à política. Sim, é verdade. Fala um pouquinho de você para nós. Bom, vocês vão perceber pelo chiado do meu sotaque, à medida que a gente for conversando, eu sou carioca. Não do Rio de Janeiro capital, mas eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio. E eu vim para Belo Horizonte há aproximadamente 10 anos atrás. Uau! Eu e o Pedro, nós já namorávamos à distância, mas antes de vir para Belo Horizonte, eu vim para fazer o Seminário Teológico Carisma, me formei e desde então estou completamente imersa no ministério, né? Eu estou no Ministério de Tempo Integral. Mas antes de vir para Belo Horizonte, eu fiz faculdade de Ciência Política na Federal do Estado do Rio. Sim. E é claro assim que hoje eu não estou envolvida diretamente na área, mas certamente agregou muito e me deu ferramentas e um olhar mais amplo a respeito daquilo que, como pastora, também eu tenho a oportunidade de tocar. Sim. Vocês têm uma igreja maravilhosa aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Fala um pouquinho da igreja. Sim, a nossa igreja é a minha igreja na cidade, nome sugestivo, né? A minha, a sua, a nossa igreja na cidade. E é uma igreja que é uma igreja nova, é um bebezinho de 2 anos, mas é uma igreja que, de alguma forma, já tem sido uma resposta de Deus, eu creio, para essa geração e influenciado pessoas. E somos uma igreja que tem procurado corresponder com o coração de Deus nessa cidade. O Senhor também tem nos dado a honra, a graça, o privilégio de alcançar também outras cidades, outros estados. Glória a Deus. Tem uma escola também, que é bebezinha, né? Sim, é verdade. O Colégio Mink é um colégio cristão. Então, nós somos um colégio que temos procurado equilibrar esses 2 pilares que nós entendemos que são fundamentais. Um colégio que preza por princípios e valores e, ao mesmo tempo, também é um colégio de excelência acadêmica. Sim. Então, temos buscado isso. É um colégio também novo, né? A gente inaugurou em janeiro desse ano, mas estamos operando desde a educação infantil até o fundamental, anos finais, o 9º ano. Pois é, gente, olha, você que está aí assistindo e é aqui de Belo Horizonte, né? Fica aí uma super dica para você. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a importância mesmo, né, de uma educação confessional, de uma escola que vai estar dizendo aquilo que você também diz dentro da sua casa, que você não vai ter que ficar naquela guerra, né? Sim. A escola fala uma coisa, aí você tem que ensinar outra. Sim. Então, eu acredito realmente que é uma super oportunidade para você conhecer um pouquinho também mais. E tem bebês em casa também, né? Sim, São 2 filhos. Verdade. Eu tenho o Pedrinho, de 3 anos de idade, e tenho o Antônio, de 9 meses. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar e ela falou, você está com 2 bebês então, né? Eu falei que são gêmeos, né? Porque o colégio, eu sou diretora do colégio e ele iniciou praticamente no mesmo período que o Antônio nasceu. Sim, glória a Deus. Então, assim, em cima disso tudo, dentro da sua perspectiva, entendendo, né, um pouquinho da sua história, do seu contexto, a gente queria ouvir você. O que você entende que hoje, então, é o papel da mulher? Porque antes de falar sobre dependência ou independência, a gente precisa entender para que a mulher foi criada, para saber como ela vai se relacionar com ela, com o mundo, com as coisas que a cercam, né? Então, qual que é a sua visão, assim, em relação à criação da mulher e o papel dela? Ela
sendo mulher, ela como mulher e ela também inserida numa sociedade? Sim. Eu acredito que homens e mulheres, eles são iguais em valor. Quando Gênesis diz que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, isso é um apontamento para nós, que homens e mulheres, eles são iguais diante de Deus em valor. Mas eu acredito que homens e mulheres são diferentes em função. Sim. Senão Deus não teria feito dois gêneros diferentes. Sim. Porque eu acredito que, de fato, homens e mulheres, naquilo que diz respeito à edificação da casa, à edificação da igreja e ao posicionamento mesmo diante das pressões, das lutas da sociedade, a maneira como você se posiciona diante das pessoas, homens e mulheres são diferentes em função. E é importante que a gente observe isso. Sim. Talvez eu poderia dizer, né, sem querer entrar aqui em algum tipo de polêmica, mas eu acredito que um dos elementos que, para mim, é mais desafiador quando a gente tenta associar o movimento feminista com o cristianismo é justamente isso. Porque nós não temos como afirmar que homens e mulheres são iguais em tudo. E homens e mulheres, de fato, são diferentes em função e são diferentes em propósito. Então, a palavra diz que a mulher, quando ela foi criada por Deus, ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea. Não no sentido de estar abaixo, mas no sentido de ser uma parceira, no sentido de complementariedade. Eu acredito nisso. Sim. Que homens e mulheres foram criados diferentes para se complementar no cumprimento de um propósito que nasceu no coração de Deus para toda a humanidade. E quando cada um entende o seu papel, principalmente naquilo que diz respeito à edificação da casa, da família, a gente percebe que nós temos famílias mais saudáveis, consequentemente uma igreja mais saudável, Com uma sociedade certeza. mais saudável, né? Então eu percebo que a mulher, ela tem esse papel, ela tem esse perfil de cuidar, Sim. de ter um olhar sobre a casa, por exemplo, que o homem não tem. Uma sensibilidade, uma atenção que o homem não tem. Não que isso a coloque numa posição inferior, mas diz respeito à identidade com a qual ela foi criada, que Sim. tem a ver com o propósito para o qual ela foi Sim. criada, né? Eu acho até que, assim, aqui está um dos maiores problemas do mundo, porque quando a gente não iguala o valor, mas iguala a função, a gente consegue perceber o quão disfuncional o mundo está, Sim. né? Aí vai entrar as comparações, Sim. a gente não consegue entender o meu propósito pessoal, e isso não só nessa análise homem e mulher, Sim. mas nessa análise também aonde Deus cria as pessoas diferentes Sim, mesmo, né? sim. Então, nós somos iguais, de mesmo valor, mas temos às vezes propósitos diferentes. Exatamente. E quando eu entendo que eu sou, eu entendo quem você é, eu valorizo o que você tem de diferente, você valoriza o que eu tenho de diferente. Sim. E é nessa compreensão que a gente se edifica mutuamente, Sim, né? sim. Essa é a função da igreja. Exatamente. Cada um exercendo a sua função, não o seu valor, cada um exercendo a sua função numa edificação mútua. Exatamente. De todos nós. Exatamente. Agora, é claro, assim, que existe uma palavra, né, que as pessoas sempre batem na tecla, né, que é essa questão, porque a gente vai falar de dependência, independência, tá, mas e o que é a submissão? Porque eu posso ser uma mulher que tenho a minha vida, que tenho meu trabalho, eu posso ser uma dona de empresa, eu posso ser uma empresária, e mesmo assim eu preciso me submeter. Submeter em quê? É submeter o meu dinheiro? É submeter o meu pensamento? Que tipo de submissão é essa? Sim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos. É interessante isso, porque Efésios, capítulo 5, a gente pode perceber que ali o apóstolo Paulo, ele coloca várias orientações sobre como nós devemos nos relacionar. Sejam os relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher, patrão e empregado. Então, ali ele coloca o padrão de Deus a respeito de como nós devemos nos relacionar nessas diferentes esferas. E quando a palavra fala, especificamente ali em Efésios 5, a respeito da submissão da mulher em relação ao homem, é importante que fique claro que a mulher deve se submeter ao seu marido, né? A Bíblia não diz em nenhum momento que a mulher deve se submeter a todos os homens. Na verdade, a Bíblia orienta que nós devemos nos submeter uns aos outros em amor, mas a mulher deve se submeter ao seu marido. E eu sei que esse é um tema que ele é algumas vezes complexo, delicado, que as pessoas têm um pouco de dificuldade assim de digerir.
Mas é importante que a gente entenda que quando a palavra diz que a mulher deve se submeter ao seu marido, ela faz questão de frisar que ela deve fazer isso como se submetendo ao Senhor. Então eu acredito, Isa, que se fôssemos para nós olharmos a partir do merecimento de um homem, ter a submissão da mulher, nenhum homem mereceria ter a submissão da mulher, porque não é por merecimento. Mas a palavra diz que quando a mulher se submete ao seu marido, ela deve fazer isso como ao Senhor. Porque quando ela faz isso, ela está se submetendo ao Senhor. Sim. E eu acredito, sinceramente, que isso é proteção para nós. Eu acho que muitas vezes a gente tem um olhar distorcido a respeito da função do líder. Isso não simplesmente dentro da esfera da casa, da família, mas eu acho que em muitas posições a liderança e a visão que se tem a respeito da liderança, pelo fato dela ter ficado distorcida, do líder ser visto como aquele que é autoritário, aquele que manda, aquele que muitas vezes é grosseiro, a mulher enxerga muitas vezes a liderança do marido sobre a casa, porque é isso que a palavra fala, que o homem foi levantado como líder, como cabeça, e a mulher enxerga essa liderança como sendo uma liderança impositiva, autoritária, para oprimir. Mas, na verdade, a liderança do estilo de Cristo é uma liderança servidora. É uma liderança que entrega a sua própria vida em favor do outro. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz logo em seguida, que a mulher deve se submeter ao marido e o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Na verdade, eu até acho que o desafio do homem é um pouco maior do que o desafio da mulher. Não sei se você concorda. Mas, então, eu acredito que a submissão, ela deve ser praticada com esse olhar, com essa perspectiva. Quando eu me submeto ao meu marido, eu estou fazendo isso porque Cristo, porque Deus estabeleceu que deveria ser assim, e isso é proteção para casa, isso é proteção para mim, isso é proteção para minha família. Sim, e eu falo muito sobre isso porque eu acho que no fundo, por mais independente que uma mulher seja, por mais autonomia que uma mulher tenha, no fundo, toda mulher, ela gostaria de se sentir segura, ela gostaria de ter alguém para falar assim, nossa, hoje eu não quero ter que ser a super-herói, né? Hoje eu não quero ser a Mulher Maravilha, hoje eu não quero salvar o mundo, hoje eu quero ser cuidada. No fundo, nós mulheres, nós buscamos também esse lugar, porque Deus nos criou para isso também, né? E uma outra coisa que eu falo muito é que às vezes a gente pega algo que dá muito ruim e a gente toma isso como padrão. Então, por exemplo, eu não consigo entender submissão, por quê? Porque eu já vi homens maus, esposos ruins. Mas esse é o padrão? Né? Esse é o padrão. Então, a gente muitas vezes deixa de viver algo que é um princípio, um valor, baseado num padrão ruim. Em vez da gente apontar para um padrão bom e dizer, eu quero viver essa realidade, eu vou buscar essa realidade, né? Eu sei que talvez para você, mulher que está me ouvindo, precisa você apontar para um padrão bom é maravilhoso, mas às vezes não é a minha realidade, não sou eu que estou vivendo. Mas eu acredito muito, em cima do que você está falando, quando a gente faz para o Senhor, Ele é fiel para conosco, né? De também nos honrar e de também fazer com que as nossas sementes, elas possam germinar. Às vezes a gente espera que o outro mude, mas quantas mudanças elas acontecem a partir da nossa própria mudança ali naquela engrenagem que a gente está. É verdade. Né? Então eu acredito muito nisso, mulher. Se você está aqui nos ouvindo, está aqui assistindo esse programa agora, né? E você às vezes tem essa dificuldade de entender essa realidade de submissão, porque talvez você não reconhece o seu marido como alguém nem digno de se submeter e nem digno de honra, entendendo que essa palavra submissão também está muito ligada com estar na mesma missão. Mas às vezes você não concorda com a missão do seu marido, né? Mas existe esse princípio da honra e eu creio, assim como Abigail, né, que a palavra vai dizer que o seu esposo era tolo, mas Abigail, ela não mudou quem ela era pela tolice do seu esposo, ela continuou honrando e protegendo ele, e Deus foi fiel com ela. É verdade. Tem algum outro texto da Bíblia sem esse, por exemplo, que você lembra? A gente está falando de submissão, né? A gente tem esse texto de Abigail, tem algum outro que você lembra que fala sobre essa questão?
homem e mulher? De imediato, assim, Isa, você me pegou. Acho que a gente tem Adão e Eva, talvez, se a gente for pensar, né? Verdade. Ali no princípio de tudo. Verdade. É. Agora, quando você estava falando a respeito de dependência e independência, é interessante quando a gente reflete sobre isso, né? Porque a dependência, em certo sentido, ela pode ser positiva. Sim. Em outros aspectos, ela pode ser negativa, né? Então, ela é positiva quando a gente fala a respeito dessa dependência de Deus, dessa dependência do Espírito, Sim. de eu colocar diante dele todas as minhas necessidades. Eu costumo dizer uma coisa, uma das maneiras da gente perceber se nós somos dependentes de Deus é o tanto que a gente ora. Aham. Eu digo que a oração é o nosso dependenciômetro, porque se você está orando pouco, isso é sinal de que você está dependendo pouco. Está consultando pouco, Exatamente, porque você fala assim, não, eu sou capaz de dar conta disso aqui Sim. com as minhas próprias habilidades, eu não dependo do Senhor para isso. Mas eu acho também que a dependência, ela tem um aspecto também que é negativo, talvez você vai até entrar nisso também, eu imagino que sim, que eu acho que é a dependência emocional. Muito bom. Né? Quando você... Que nem é só com homens, não, né? Não, exatamente. Então, assim, eu creio que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu uma ordem, Ele deu uma orientação. Ele disse, sujeitai e dominai sobre todas as coisas que foram criadas. Então, todas as vezes que alguma coisa criada exerce domínio sobre nós, isso é uma depravação daquilo que Deus planejou ou criou o homem e a mulher para serem. Então, tudo aquilo que exerce domínio sobre você, seja uma substância, seja uma erva, seja um sentimento, seja uma comida, porque muitas vezes a gente se vê dependendo de hábitos alimentares que não são bons. Isso é uma depravação do propósito original de Deus para nós, porque nós devemos exercer domínio sobre todas as coisas que foram criadas e não ao contrário. Essa é a ordem, né? Exatamente. Que Deus fez. E assim, é igual, por exemplo, eu penso numa luva. Quando você tem a luva, o que deve preencher a luva? A mão. Tudo que não for uma mão que você colocar dentro da luva, a luva pode até ficar cheia, mas não foi para isso que ela foi criada. Não cumpre a função, Não né? cumpre a função. Então, todas as vezes que você depende de um relacionamento, ou que você depende de compras, que você depende de um trabalho, para encontrar satisfação espiritual, isso é um abuso ou abuso, né? O que é o abuso? É uma abstração, é uma alienação do uso original que aquele elemento tem. Então, nós fomos criadas para sermos cheias de Deus, cheias do Espírito. E se a gente depende de qualquer outra coisa para encontrar essa satisfação existencial, isso é um sinal de que tem alguma coisa que está errado, que precisa ser revisto. Sim. É tão interessante isso, e aí eu quero até já trazer aqui de uma forma mais prática, para você que tá, mulher que está aí você pode pensar assim, mas eu não sou uma mulher que dependo, que sou dependente emocionalmente. Tá, então vamos começar. Você é aquela mulher que só vai se a amiga for, né? Não, eu só vou, não, amiga, eu só vou se você for. Né? Você é aquela mulher que só vai se o seu esposo for. Eu acho que são perguntas, porque às vezes a gente entende o conceito, a gente entende a teoria, mas na prática a gente não vive isso. Você é uma mulher que consegue realmente viver um chamado de Deus na sua vida, viver um ide do Senhor sem ser com mais alguém. Você entende aquilo que Deus te chamou para fazer individualmente, né? Porque às vezes você acha que você não é dependente emocional de ninguém, mas você não consegue ir num culto se você não tiver alguém junto com você. Eu falo assim que se eu estiver precisando, eu vou num cinema sozinha só para eu relaxar, sabe assim? Por quê? Porque eu não preciso de uma pessoa para isso. Eu posso ir porque eu entendo a minha necessidade, eu entendo o que eu preciso, então eu consigo ir, eu consigo desfrutar. Você é essa mulher que consegue curtir você mesmo, você consegue curtir o seu momento a sós? Você consegue curtir o seu momento com Deus? Ou o seu momento com Deus é só um momento você, Deus e outros, né? Tudo isso vai mostrar para você se você é uma pessoa, uma mulher que realmente vive uma dependência emocional de pessoas ou de coisas, né? E em contrapartida, eu coloquei até aqui, quero até ler
porque nós tivemos agora, dia 7 de setembro, né, que é considerado o Dia da Independência. E normalmente esse dia, ele é celebrado, ele é mencionado sempre como algo que amadureceu, relacionado a algo que cresceu, algo que desenvolveu, seja um país ou alguém, né? A gente fala assim, o fulano agora está mais independente, né? A criança vai crescendo, ou enfim, seja qual for a fase que você está desenvolvendo aí, fulano está se tornando independente. E a independência e a autonomia também é boa, mas até um certo ponto, né? E não é só em relação, assim, a Deus, porque tem gente que vive uma independência de Deus, como você disse, em relação à oração, mas uma independência também de qualquer pessoa. Sim. Isso também é saudável, né? Como encontrar esse lugar onde eu não sou completamente dependente, mas eu também não sou totalmente independente? Sim. É muito interessante essa colocação, porque eu acho também, eu retomo aquilo que você falou no início da nossa conversa, que às vezes as mulheres elas sentem falta, e eu não estou falando só na perspectiva do casamento, mas de ter alguém que cuide de mim, alguém que é por mim. E eu acho que a mulher muitas vezes, nessa posição de provar que ela é suficiente, que ela é independente, ela se colocou em determinados lugares, assumindo determinadas posturas, que trouxeram muito mais malefícios do que benefícios. Fardos, né? Foi muito interessante isso que você colocou, né? De que a gente entende a independência como sendo algo positivo porque é autonomia. Mas até que ponto, né? Até que ponto é positivo eu não depender do outro para nada, eu achar que eu sou autossuficiente? Até que ponto isso também faz parte do propósito original de Deus para nós? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se avaliar, se perceber. Será que eu não estou tentando o tempo todo provar para as pessoas que eu sou muito boa, que eu sou autossuficiente e por isso eu acabo não me colocando numa posição, algumas vezes, de vulnerabilidade? De aceitar ajuda? Olha, gente, isso é tão sério. Eu conheço pessoas, Anália, que, assim, sabe quando elas não conseguem ficar em lugar nenhum? Que a gente acaba percebendo que a raiz muito disso é um pouco de orgulho, né? É uma pessoa que não consegue reconhecer, às vezes, os seus defeitos, os seus erros. É uma pessoa que tem essa dificuldade de depender do outro. Porque quando você reconhece o seu erro, quando você pede perdão, você está dizendo, eu não sou tão boa assim, né? Eu não sou essa pessoa que vou acertar sempre, não sou essa pessoa que vou dar conta de tudo sempre. Não, eu preciso de você, inclusive preciso da sua verdade, me falando e me apontando o que eu preciso melhorar e crescer. E muitas mulheres, gente, isso aqui eu tô falando assim, eu quero que você receba com muito amor mesmo, vão ficando sozinhas. E não tô falando só de relacionamento homem e mulher, não, mas muitas vezes também. Às vezes você é uma mulher tão independente no sentido de não aceitar uma ajuda, uma fala, um carinho, um cuidado, que isso vai afastando as pessoas de você. Eu lembro uma vez, eu era adolescente e eu estava dentro de um ônibus fazendo uma viagem, estava tentando abrir a janela. Aí um rapaz, até mais velho, casado, falou assim, Isa, deixa eu abrir para você. E aí eu falei com ele, não precisa, deixa que eu consigo sozinha. E eu estava fazendo uma força gigantesca. E ele falou isso para mim, isso me marcou. Ele falou, Isa, se você não deixar as pessoas te ajudarem nunca, você vai ficar sozinha. E aquilo foi forte para mim e fez sentido. Eu falo que hoje eu faço esse exercício, sabe? Às vezes eu dou conta de fazer, mas sempre que alguém fala assim, Isa, você quer uma ajuda? Você quer agora mesmo indo para cá? Estava carregando uma mala e passou um rapaz, daqui mesmo da Rede Super, ele falou comigo, Isa, deixa eu carregar para você. Eu poderia falar para ele, não precisa, por quê? Porque eu sei, tem rodinha. Mas eu falei, não, pode carregar, né? Então eu acho que falta às vezes, não é porque a gente dá conta que a gente tem que fazer, né? Mas a gente abrir espaço para outras pessoas entrarem na nossa vida, né? É verdade. E se a gente está com muita dificuldade de permitir que isso aconteça, perceber qual pode ser a raiz desse comportamento. Às vezes pode ser algum tipo de relacionamento que não ficou bem resolvido em relação a um pai, ou algo que aconteceu no seu passado que fez com que você tivesse que ser sempre muito firme, muito dura, tivesse que dar conta de tudo.
e talvez o Espírito Santo esteja querendo trabalhar para restaurar essa mulher que está nos ouvindo nas emoções dela, na história dela, e se permitir ser cuidada por Deus e pelas pessoas que Ele tem colocado à volta dela, né? Amém, gente. Olha, isso aí é para você. E, infelizmente, vocês acreditam que o nosso programa já está acabando? Poxa, aqui passou rápido. Passa muito rápido. Então, quem já assiste sabe, a gente sempre tem um momento, uma dinâmica surpresa. Sim. Então, eu vou Ai, escolher meu Deus. alguma coisa daqui para você tentar associar. É o seu momento criatividade. Ai, meu Deus, vamos associar com esse tema. E agora eu pensei aqui nesse chão. Sim. Né? A gente tem um chão aqui, tem um tabladinho, que é onde a gente está pondo os nossos pés, é por onde a gente anda. Tem como fazer alguma comparação, associar esse chão, essa base, com alguma dessas coisas que nós falamos aqui? Eu acho que eu diria que quando nós colocamos Cristo como nosso fundamento, como nosso sustento, a gente encontra segurança para nos relacionar com os outros e com Ele mesmo, que é a nossa segurança, de uma forma saudável, de uma forma leve, como deve ser. Amém. Amém. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Anália, que é um bate-bola rapidinho. Certo. Um quiz, um livro para você. É difícil dizer isso, né? Porque fica parecendo que é clichê. Só que a Bíblia é verdade. É o nosso livro. É a nossa regra de fé e de prática. Então, assim, tudo que eu preciso, eu encontro ali. Então, eu diria que é a Bíblia. É porque livros, assim, tem um momento que você lê e ele super te revela, ele salta aos seus olhos, mas daqui a pouco passa e vem outro. Exatamente. Né? A Bíblia é essa que permanece. Uma prioridade para você. Eu acho, Isa, que hoje a minha prioridade, eu acho que as prioridades elas vão mudando, né, ao longo da vida. Mas nesse momento, é eu continuar dando as respostas adequadas ao Senhor para que eu não me perca. Quando a gente está nessa posição de liderança, envolvida no ministério pastoral, são muitas pressões para que os seus olhos se desviem para coisas que para você podem ser urgentes, mas que muitas vezes não é o propósito de Deus para você, não é naquilo que o Senhor quer que você se envolva. E para mim esse tem sido um desafio, de dar as respostas certas, de ter esse discernimento, de perceber aonde eu preciso colocar a minha força, a minha energia, o meu olhar, para eu não perder tempo e ser assertiva naquilo que Deus está me chamando para fazer nesse momento. Amém. Um desafio. Conseguir conciliar com sabedoria todas essas funções. Equilibrar esses pratinhos. Né? Uma qualidade sua. Eu acho que seria, não é perseverança a palavra, constância. Constância. Uma cor. Uma cor, branco. Eu gosto muito de branco. Uma comida. Camarão. Delícia. Um lugar. A minha casa. Uma pessoa. Jesus. Um versículo. Aquele versículo que está em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, que diz que nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestades, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. E uma mensagem final aí, para quem está nos assistindo. Olha, eu quero dizer para você que a gente falou muito aqui nesse programa a respeito de relacionamentos, né? E eu mencionei o texto de Efésios capítulo 5. E é interessante porque, como eu disse, Efésios capítulo 5 menciona como nós devemos lidar com os nossos relacionamentos, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com o seu patrão ou com alguém que trabalha para você. Mas é interessante porque no meio desses versículos, o Senhor faz questão de mencionar que nós devemos nos encher do Espírito. Porque eu acredito que esse é o segredo. Você quer ter relacionamentos saudáveis, você quer ter uma vida saudável, quanto mais você se enche do Espírito, quanto mais você se rende a Ele, mais você tem uma vida saudável, relacionamentos saudáveis e consegue, de fato, cumprir aquilo que você foi criada para ser e para fazer. Amém, gente. Então, esse foi o nosso programa. Eu espero que tenha abençoado, edificado a sua vida. Compartilhe aí com outras mulheres, outras amigas, que você sabe que vai ser bênção na vida dela. E a minha palavra final para você é que você encontre esse lugar que só pode ser no Senhor. Só o Senhor, Ele vai te ensinar a encontrar, como foi dito aqui, né? O tanto de dependência, o quanto de independência é necessário para uma vida saudável. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.